Sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas, maldições ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela lógica. Mas tudo mudou em uma única noite, naquela fazenda esquecida pelo tempo. Eu ainda lembro do cheiro do mato molhado, do som do vento entre as árvores e dos sussurros. Tudo começou quando meu amigo Rodrigo me convidou para um fim de semana diferente. Ele herdou uma propriedade rural de um tio-avô que ninguém da família via há anos. Uma fazenda antiga, isolada, abandonada há décadas. A ideia era passar 2 dias acampando, tirando fotos para o Instagram e, quem sabe, gravar algo para o canal que estávamos tentando criar. Nada sério, só diversão. Rodrigo parecia animado demais. Ele tinha descoberto uns documentos antigos do tio-avô e estava obcecado com a história da fazenda. Falava de desaparecimentos, de uma lenda local que envolvia a propriedade. Mas eu só ria. Achei que ele estava tentando criar uma narrativa de terror para chamar a atenção no canal. Na sexta-feira à tarde, pegamos o carro e seguimos viagem. A estrada era longa e mal sinalizada. Conforme nos aproximávamos, a vegetação ficava mais densa e o sinal do celular mais fraco. O sol começava a se pôr quando finalmente chegamos ao portão da fazenda. Era de ferro velho, enferrujado, pendendo torto. Um aviso quase apagado dizia: propriedade privada, perigo. Rodrigo sorriu. Perfeito, né? Eu só balancei a cabeça, achando graça da empolgação dele. Passamos pelo portão e seguimos por uma trilha de terra que levava à casa principal. O lugar era ainda mais sinistro do que eu imaginava. A casa era enorme, com janelas quebradas, madeira apodrecida e uma varanda caída. Ao redor, cercas tortas e galpões tomados pelo mato. Tudo parecia congelado no tempo. Montamos as barracas perto do celeiro, onde o terreno era mais plano. O céu estava limpo e a lua cheia iluminava a paisagem com um brilho prateado estranho. Fizemos uma fogueira, jantamos algo rápido e começamos a conversar sobre a história do lugar. Rodrigo contou que, segundo os documentos, o tio-avô havia enlouquecido. Morava sozinho. Falava com coisas que ninguém via e escrevia. Frases estranhas nas paredes da casa. Um dia, simplesmente desapareceu. Os vizinhos juravam que ouvem gritos à noite vindos da fazenda. E ninguém teve coragem de ir atrás. Eu ri, até gravei ele contando, imaginando o quanto aquilo daria um ótimo vídeo. Mas quando ele me mostrou o caderno antigo que encontrou no meio das coisas do tio, meu riso morreu. As páginas estavam amareladas, rasgadas, escritas tremidas, palavras repetidas e símbolos. Muitos símbolos. Alguns pareciam antigos, tribais. Outros pareciam apenas rabiscos de alguém perdendo a sanidade. Em uma das páginas, apenas uma frase se repetia dezenas de vezes. Eles não dormem, nunca dormem. Nunca nos deixam. Depois de lermos aquele caderno, o clima entre nós mudou. Até Rodrigo, sempre tão animado, ficou mais quieto. Guardamos o caderno e tentamos voltar à normalidade, mas era impossível. Eu olhava para a casa escura e sentia como se ela estivesse olhando de volta. Fomos dormir por volta da meia-noite, cada um em sua barraca. A fogueira já se apagava, deixando só brasa e um calor fraco. Eu tentei pegar no sono, mas havia um silêncio estranho no ar. Não era o silêncio comum do campo. Era pesado. Como se o próprio ar estivesse denso, parado. Foi quando ouvi um sussurro, fraco, rouco. Vinha de fora da barraca. Achei que era Rodrigo brincando. Ele sempre gostou de me assustar. Esperei ouvir risos, algum movimento, nada. Apenas o som do vento. E de novo o sussurro. Dessa vez entendi uma palavra. Baixa, arrastada. Corre! Levantei num pulo. Abri o zíper da barraca com as mãos tremendo e saí. A noite estava mais fria e a lua agora se escondia atrás de nuvens grossas. Olhei para a barraca do Rodrigo. Estava aberta. A lanterna dele jogava um feixe de luz fraca na direção do celeiro. Rodrigo? Chamei. Nada. Andei devagar até o celeiro. Cada passo parecia ecoar alto demais naquele silêncio. Quando cheguei à porta, ela se abriu sozinha, com um rangido agudo, que fez meu coração parar por um segundo. Lá dentro, escuridão total. Liguei a lanterna do celular, mas a bateria estava quase acabando.
Rodrigo, se isso é uma piada, já deu. E falei, entrando. A luz tremia. O ar lá dentro era pesado, com cheiro de mofo, palha podre e algo mais. Algo metálico, sangue? Andei entre as sombras. Vi ferramentas enferrujadas penduradas, fardos velhos e marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. Foi então que ouvi de novo. Corey! Eles vêm. A voz estava mais próxima, sussurrando direto no meu ouvido, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Me virei. Nada. Minha lanterna piscou e apagou. O breu foi total. Ouvi passos. Vários, rápidos. Mas nenhum som de respiração. Só movimento. E então risos, baixos, infantis. Eu corri. Saí tropeçando do celeiro e quase caí de cara no chão. Quando me virei para olhar de novo, a porta estava fechada. E Rodrigo estava parado na frente da minha barraca, olhando para mim. O que você está fazendo aí? E perguntei ofegante. Ele respondeu com um sorriso estranho. Não era o Rodrigo que eu conhecia. Seus olhos pareciam vazios, como se ele estivesse ali, mas não estivesse mais. Eles me chamaram, ele disse. Eu vi o que tem dentro da casa. Você precisa ver também. A forma como Rodrigo falava era errada. Não parecia mais ele. A voz era dele, mas havia algo estranho na entonação. Como se outra coisa estivesse usando o corpo dele como marionete. Rodrigo, que porra é essa? Você me deixou sozinho naquele celeiro. Falei, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sorriu de novo. Um sorriso vazio, lento. Depois se virou e começou a andar na direção da casa principal. Você precisa ver. Eles mostraram para mim, agora vão mostrar para você também. Eu devia ter corrido até o carro. Devia ter ido embora. Mas alguma coisa me puxava. Não sei se era curiosidade, medo ou aquela sensação sufocante que pairava sobre tudo. É como se eu estivesse preso dentro de um pesadelo e não conseguisse acordar. Segui Rodrigo até a casa. As tábuas da varanda rangiam como ossos velhos sob nossos pés. A porta estava entreaberta. O cheiro que saiu de dentro era pior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Podridão, mofo, algo morto há muito tempo. A sala era escura, com móveis cobertos por lençóis empoeirados. Tudo parecia ter sido abandonado às pressas. Copos ainda sobre a mesa, um relógio parado às 3h17 e uma cadeira de balanço quebrada. Mas o mais assustador era o que havia nas paredes. Símbolos, os mesmos que vimos no caderno, riscados com algo vermelho, sangue talvez. Alguns símbolos brilhavam levemente à luz fraca da lanterna. Rodrigo passou o dedo por um deles, como se lembrasse de algo. Ele me mostrou tudo. O que fez com eles e o que vai fazer com a gente. Fiquei paralisado. Quem, Rodrigo? Do que você está falando? Ele não respondeu. Apenas subiu as escadas lentamente. Eu o segui com o coração batendo tão forte que sentia a pulsação nos ouvidos. O corredor no andar de cima era estreito, com portas dos dois lados. Todas fechadas, exceto uma no final. Rodrigo entrou nela. Quando me aproximei, senti a temperatura cair. Um frio que parecia vir de dentro dos ossos da casa. Era o quarto do tio-avô. Fotos antigas espalhadas pelo chão. Uma escrivaninha entulhada de papéis. E uma cadeira de balanço, como a da sala, posicionada de frente para o espelho. Rodrigo estava ali, parado, olhando para o espelho. Mas o reflexo dele não era o mesmo. No reflexo, Rodrigo estava sorrindo de forma animalesca. Seus olhos estavam completamente negros, e atrás dele havia uma figura, enorme e esguia envolta em sombras, com braços longos demais e a cabeça inclinada de forma inumana. Rodrigo, sai daí, sussurrei, quase sem voz. Ele não se moveu. O espelho começou a embaçar, mesmo com o quarto frio. Palavras começaram a surgir na superfície, como se fossem escritas de dentro para fora. Ele está acordado. Você chegou tarde. Nesse momento, Rodrigo gritou. Um grito gutural monstruoso. A cadeira caiu para trás e o espelho estourou sozinho, espalhando cacos por todo o quarto. Quando me aproximei, Rodrigo estava desacordado no chão, os olhos virando para trás. Peguei ele no braço e arrastei para fora do quarto, escorregando nos cacos. Descemos as escadas tropeçando, enquanto a casa parecia se mover, ranger, respirar.
Cada passo era acompanhado de sussurros. Eles estavam em todos os cômodos. Vocês não deviam ter vindo. Agora ele está livre. A casa precisa de mais. Saímos pela porta principal e caímos na varanda. Rodrigo começou a recobrar a consciência, gemendo de dor, sem lembrar de nada. Cara, o que aconteceu? Onde eu tô? Ele murmurou. Eu olhei para trás, para a casa, e vi uma figura parada na janela do andar de cima. Não era humana. Não era nada que deveria existir nesse mundo. Depois daquela aparição na janela, não pensei duas vezes. Puxei Rodrigo pelo braço e o arrastei até a barraca. Ele ainda parecia confuso, como se tivesse acordado de um pesadelo, mas andava por conta própria. Cara, eu juro que não lembro de nada. Eu estava na fogueira, depois escutei umas vozes e apaguei. Eu sonhei que tinha alguém comigo, mas não era você, era alguma coisa. Não foi sonho, Rodrigo. E a gente precisa sair daqui agora. Corremos até o carro. Portas trancadas. Como assim? Você não trancou? As perguntei quase gritando. Não, eu deixei aberto. A chave estava no banco da frente. Olhei pela janela. Nada. Nem chave, nem mochila, nem lanterna. Alguém ou algo havia entrado ali. Ficamos um minuto parados, tentando entender. E então ouvimos, vindo da casa. Poc, poc, poc. Um som ritmado. Como se alguém estivesse batendo o salto de uma bota velha no chão de madeira. Uma vez, depois outra. Mais forte. E de novo. Poc, poc, poc. Rodrigo segurou meu ombro. Esse som estava no meu sonho. Era o mesmo. Tínhamos duas opções. Esperar ali, no escuro, até alguma coisa nos encontrar. Ou voltar para casa e procurar as chaves. Contra tudo que a lógica mandava, decidimos voltar. Dessa vez não pela entrada principal. Demos a volta pela lateral e encontramos uma pequena porta de madeira, parcialmente coberta por plantas. E estava trancada com uma corrente, mas velha e enferrujada. Bastou uma pedra para quebrá-la. A porta rangeu, revelando escadas que desciam ao porão. Era dali que vinha o som. Descemos devagar. A lanterna do meu celular estava com 3% de bateria. Cada degrau estalava como se pudesse ceder a qualquer momento. O cheiro era ainda pior ali. Uma mistura de carne estragada, terra molhada e ferro oxidado. O porão era maior do que parecia e cheio de coisas. Restos de bonecos pendurados, garrafas com líquidos escuros, frascos com pedaços de animais, velas gastas e desenhos no chão. No centro, um círculo feito de sal e ossos. E dentro dele, o caderno. O mesmo caderno que Rodrigo havia mostrado no primeiro dia. Mas eu deixei isso na minha mochila, ele disse com a voz baixa. Como ele veio parar aqui? Havia algo mais. Na parede do fundo, um quadro velho, coberto por um pano. Rodrigo, impulsivo, puxou. O quadro mostrava o tio-avô dele, mas não era uma pintura comum. Os olhos estavam rasgados e do buraco saíam fios pretos de cabelo. A boca costurada com barbante. Rodrigo caiu de joelhos. Ele não era doente, como a família dizia. Ele era guardião de alguma coisa. Naquele momento, a luz da lanterna piscou, apagou, acendeu de novo, só por um segundo, e vimos a silhueta, atrás de nós, alta, impossivelmente magra, com braços que quase tocavam o chão e uma cabeça alongada, que tremia, como se estivesse tentando entender a forma do nosso medo. A luz apagou de vez. E então silêncio. Nada, nem um som. Até que, um sussurro. Não mais no ouvido, mas dentro da cabeça. Vocês entraram. Agora pertencem. Corremos. Subimos as escadas com as pernas falhando, tropeçando, batendo nos degraus. A porta não queria abrir. Parecia travada por dentro. Rodrigo começou a chorar. A gente vai morrer aqui, Marcos. A gente vai morrer aqui. Eu gritei, empurrei com o ombro, nada. E então, sem aviso, a porta se abriu sozinha. Do lado de fora, havia apenas silêncio. A lua escondida de novo. O ar parado. Corremos até o carro. E ele estava aberto. Chave na ignição. Motor funcionando. Não paramos para pensar. Entramos e saímos acelerando, levantando poeira, batendo em galhos e quase saindo da estrada. Quando olhei para trás, vi, no último instante, a casa, cada janela iluminada com uma luz vermelha fraca.
e dezenas de figuras paradas na varanda. Sombras humanas, nos observando partir. A estrada de volta foi um borrão. Nem sei como conseguimos dirigir. Rodrigo não parava de olhar pelo retrovisor, murmurando que eles estavam seguindo a gente. Eu tentava focar na estrada, mas tinha certeza de que algo ainda estava lá conosco, dentro do carro. A sensação de que não estávamos sozinhos era sufocante. Chegamos em casa ao amanhecer. Entramos em silêncio, como dois soldados voltando da guerra. Não nos falamos por dias. Eu não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via o espelho estourando, os símbolos pulsando na parede, a sombra atrás de Rodrigo e os sussurros. Não pararam. No início, pensei que fosse trauma, alucinação, mas as vozes vinham mesmo acordado. Às vezes do corredor, às vezes do armário, às vezes de dentro da minha cabeça. Você viu? Agora é parte. Rodrigo começou a piorar. Mandava mensagens no meio da madrugada, dizendo que alguém estava no quarto dele. Chegou a me ligar gritando, dizendo que tinha visto o tio-avô sentado no pé da cama. No dia seguinte, não lembrava de nada. Ele começou a se isolar, trancando portas e janelas, cobrindo espelhos com lençóis. Chegou ao ponto de pintar símbolos nas paredes do quarto dele, os mesmos que estavam na fazenda. Eles estão aqui, Marcos, ele disse uma noite. Não importa o quanto a gente corra, a casa é um corpo, e a gente foi engolido. Comecei a achar que ele estava ficando louco. Mas então, as coisas começaram a acontecer comigo também. Pássaros mortos na sacada do meu apartamento. A luz do banheiro se apagando toda vez que eu olhava no espelho. Arranhões na porta de entrada. Pegadas de lama dentro da sala, mesmo com a porta trancada. Uma noite fui acordado por um barulho. Era um som seco, repetitivo. Poc, poc, poc. Levantei cambaleando e abri a porta do quarto. O som vinha da cozinha. Quando cheguei lá, o relógio marcava 3h17. A cadeira da mesa balançava sozinha. Poc, poc, poc. E então, do canto escuro da cozinha, uma voz. Falta você. Corri para o banheiro e vomitei. Passei o resto da noite encolhido no chão, segurando uma faca de cozinha. Na manhã seguinte, fui até a casa do Rodrigo. Ele não atendeu. Tive que arrombar a porta. E o encontrei no quarto, deitado no chão, cercado por velas e símbolos desenhados com carvão. Os olhos abertos, mas vazios. Morto. A perícia disse que foi parada cardíaca, mas eu sei a verdade. Rodrigo não morreu. Ele foi levado de volta. Depois que Rodrigo morreu, tentei fugir daquilo tudo. Mudei de cidade. Apaguei as fotos, joguei fora o celular, larguei tudo relacionado à fazenda, mas não adiantou. As vozes continuavam. O relógio continuava parando às 3h17 e cada espelho me mostrava algo que eu não queria ver. Eu sabia o que tinha que fazer. Voltar. A estrada para a fazenda estava ainda mais isolada, como se a própria natureza estivesse tentando esconder aquele lugar do mundo. O mato havia engolido boa parte da cerca, e o portão de entrada estava caído, coberto por musgo e ferrugem. Quando estacionei o carro, percebi que tudo estava silencioso. Um silêncio que pressionava os ouvidos, como se o mundo ali estivesse preso em outra frequência. Atravessei o campo a pé com a mochila nas costas. Dentro dela levei uma lanterna, fósforos, um frasco de gasolina. E o caderno, o maldito caderno. Tinha reencontrado ele na minha nova casa, em uma gaveta que eu nunca abri. Como ele foi parar lá, eu não sei. A casa estava igual, intocada, como se me esperasse. Entrei sem bater. A porta se abriu sozinha. O interior estava congelado. Cada passo que eu dava parecia reverberar como um trovão nos corredores. As paredes ainda carregavam os símbolos. Alguns deles se mexiam, lentamente, como se respirassem. Subi até o quarto do tio-avô. Tudo estava como da última vez, exceto o espelho. Ele estava inteiro de novo. E nele, Rodrigo me esperava. Não o corpo dele, mas o reflexo. Você voltou. Eu vim acabar com isso, respondi, a voz tremendo. O que foi despertado não pode ser morto, ele disse. Mas pode ser trancado, de novo, com sacrifício. Naquele momento, as luzes da casa explodiram. O chão tremeu. E as paredes começaram a sussurrar. Você ficou. A casa agora é você. Feche o que abri
Abri a mochila e tirei a gasolina. Espalhei por todo o piso. Cada gota parecia queimada antes mesmo do fósforo acender. Quando risquei a chama, ouvi o grito. Um grito que veio das tábuas, das paredes, dos quadros, dos espelhos. Um grito de algo que não era humano. Algo que estava sendo ferido ou libertado. As chamas subiram rápido. O espelho rachou. Rodrigo me olhou uma última vez. Obrigado. Então sumiu. Corri pelas escadas enquanto a casa pegava fogo, tossindo, tropeçando, com o calor derretendo o ar. Consegui sair pela porta da frente segundos antes dela desabar atrás de mim. Caí de joelhos no mato, vendo tudo arder. A fazenda queimou por 3 dias. Os bombeiros disseram que foi um incêndio espontâneo, causado por raios. Mas eu sei que não. Aquilo não foi fogo comum. Foi purificação, ou pelo menos era o que eu pensava. Já fazem 2 meses desde que voltei, mas as vozes não pararam. O relógio ainda para as 3h17. E esta manhã, quando fui até o banheiro, encontrei o espelho rachado. No centro, escrito em letras tortas, como arranhadas com unhas, não foi você que ficou. Foi ele quem saiu.